Os nossos cumprimentos a todos, os presentes, aos internautas que nos assistem nesse momento. Vamos conversar um pouquinho sobre a fé. E há não muitos dias atrás nós conversávamos aqui sobre esse tema, a fé, e discutíamos sobre como a fé não é bem compreendida por nós em geral. Como nós e a humanidade, ao longo do tempo, ao longo da história, tem confundido fé com fanatismo, tem confundido fé com demonstrações exteriores, quando na verdade fé não é demonstração exterior. Fé é uma postura íntima. Fé não é apenas acreditar. Porque se fosse apenas acreditar, crer, não teríamos a palavra fé, bastaria a palavra acreditar. Fé é algo mais. Fé está além do acreditar, além do confiar. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, mais especificamente, ele nos diz que a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Por esta falta de definição, a compreensão da fé é difícil. A compreensão da fé vem sido estremecida ao longo do tempo. Tanto que se perguntarmos sobre fé a um de nossos jovens, os mais jovens, talvez os adolescentes, todos eles vão falar do assunto com uma certa aversão, né? Com medo de serem taxados de ridículos até, por conta desta postura que vem sendo mantida ao longo do tempo. Então Emmanuel afirma que não há definição no vocabulário vulgar para a fé. Diz Emmanuel que fé é força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas a fé. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde. E revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis da renovação que abarcam toda a natureza. Por conta desta confusão é que grifamos o texto da nossa reflexão, o título: Basta somente a fé? E nós vamos ver que se conservarmos este conceito limitado de fé, como se fosse apenas acreditar, vamos ver que não basta apenas acreditar. Porque aquele que por um equívoco, por um falso movimento da alma, caminha pelo mal, ele até pode acreditar em Deus, mas isso não modifica a sua vida. A simples crença não modifica a nossa vida. É preciso algo mais. E Emmanuel nos elucida. Quando faz uma comparação, porque para nós encontrarmos o bem, assimilarmos a luz do bem, não basta nós admitirmos a existência deste bem, a existência de Deus. É indispensável buscá-lo com fervor e com perseverança. Admitir a existência e buscar com fervor. Ninguém duvida da existência da eletricidade. Todos vocês acreditam na eletricidade? Acreditamos, né? Mas, para que as lâmpadas estejam aqui iluminando o nosso ambiente, basta acreditar? Não, nós temos que recorrer à própria lâmpada, aos fios condutores que transportam a energia desde a usina até este local. Então vejamos quanto trabalho. A eletricidade sendo produzida na usina,
Alguém trabalhou para que isso acontecesse. A eletricidade se conduzindo pelos fios. Alguém trabalhou para que isso acontecesse. E a eletricidade chegando até o nosso ambiente. Há uma grande movimentação para que nós possamos sim recolher os benefícios que a luz nos traz. Da mesma forma, os benefícios do bem. Não basta acreditarmos, precisamos nos movimentar, precisamos trabalhar para que este bem nos proporcione todo o bem-estar que Ele pode nos dar. Então, fé é mais do que crer. Fé é uma crença com movimento, com ação, com entrega. Fé é mais do que crer. Fé é entregar-se. Será que nós nos entregamos ao Criador? Assim como aquele filho que segura na mão do pai para atravessar a rua, ele nem olha para os lados. Ele simplesmente faz o movimento de segurar na mão do pai e caminha confiante, nem olha para os lados. O seu pai lhe está guiando. É uma entrega, é uma atitude de confiança, uma atitude. Assim como nós, quando ingerimos o alimento, estamos entregando ao nosso sistema digestivo todo o trabalho restante. Não pensamos se o estômago vai digerir ou não, se isso é possível, como se processa. Buscamos saber como se processa, mas não compreendemos em toda a extensão do trabalho realizado em nosso organismo. Apenas confiamos que o nosso aparelho digestivo vai dar conta do resto. E nos entregamos a Ele o alimento. Será que entregamos a Deus a nossa vida? Assim como estamos aqui discutindo sobre a fé, certa ocasião os discípulos se reuniram. Essa reunião aconteceu poucos dias antes da prisão do mestre. E numa dessas discussões naturais, comentavam o problema da fé. Com aquele desejo meio desordenado de todos que buscam saber sobre os assuntos graves da vida, meio que tentando, de forma apressada, forçar, fazer surgir uma solução para o problema da fé. Como será essa virtude? De que modo nós podemos conservá-la intacta em nosso coração? Inquiria Mateus, com o pensamento atormentado. Tenho a convicção de que somente o homem culto pode conhecer toda a extensão dos benefícios da fé, dizia Mateus. Não tanto assim, acrescentava Tiago, que era seu irmão. Acredito que a nossa vontade basta para que a confiança a Deus esteja viva em nós, apenas a vontade. Mas a fé será virtude apenas para aqueles que têm vontade? Perguntava um dos filhos de Zebedeu. Num canto, meio como que distante daquele duelo de palavras, estava Jesus, que parecia meditar. Em dado instante, solicitado o seu esclarecimento, respondeu com a habitual suavidade: a fé pertence sobretudo àqueles que trabalham e confiam. Ter a fé no coração é estar sempre pronto a Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo, não tem significado os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno, e caminha aquele que crê sempre com serenidade, com amor, por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Mas, mestre, redarguiu Mateus numa atitude respeitosa, como discernir esta vontade, a vontade de Deus naquilo que está nos acontecendo?
Tenho observado o grande número de criaturas criminosas que atribuem a providência divina aos seus feitos delituosos. E tantas pessoas inertes que classificam, que atribuem esta preguiça, esta falta de vontade também à divindade. A vontade de Deus seguir Jesus, além da que conhecemos através da sua lei, dos seus profetas, através do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também esta vontade, a de Deus, aquela que se manifesta em cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade em todas as circunstâncias, executando o bem que ela determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Entretanto, agora quem observa é Tomé. Creio que essa qualidade excepcional deve ser atributo do espírito mais cultivado, mais talhado, porque o homem ignorante não poderá cogitar de uma aquisição tão grandiosa. O mestre fitou Tomé com o amor de sempre e esclareceu: todo homem de fé será agora ou mais tarde o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está nos céus. O discípulo sorriu, mas continuou: quem possuirá no mundo uma lealdade tão perfeita quanto essa? Ninguém pode julgar em absoluto, disse o Cristo com bondade, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento baixo ou de posição vulgar, é bem possível que a encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. No peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. O apóstolo sorriu, desapontado no seu ceticismo de homem prático. Entre em pouco a comunidade, todos os apóstolos iam se dispersando pela aproximação da noite. Alguns dias depois, na hora sombria, no momento da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo Jesus no caminho do Calvário. Estranhas reflexões surgiam no espírito de Tomé. A sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão de toda a verdade que se descortinava aos seus olhos. Porque onde estava aquele Deus amoroso e bom sobre quem repousava toda a sua fé? Onde está aquele Deus amoroso no qual ele repousava todas as suas esperanças? Esse amor de Jesus possuiria apenas uma cruz para oferecer ao seu filho querido? Por que motivo, seguia refletindo Tomé, não se rasgavam os horizontes para que as legiões de anjos descessem à terra e salvassem do crime daquela multidão inconsciente e furiosa o mestre amado? Que providência era aquela que no momento que Jesus mais precisava, julgava ele, não se mostrava, não agia? Não conseguia Tomé explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento. Como Deus poderia tolerar aquele espetáculo?
Um espetáculo do qual o seu enviado era o protagonista. E conduziam Jesus, aquele madeiro infamante, sob intempéries, impropérios, sobre pedradas, injúrias, calúnias. O prêmio do Cristo, após tanto esforço, então, seria aquele monte de desolação que era reservado apenas aos criminosos? Ansioso, Tomé contemplou as mãos de Jesus. Aquelas mãos que haviam semeado o bem, o amor, agora agarradas à cruz como duas flores ensanguentadas. A sua fronte agora coroada pelos espinhos. Era uma nota irônica na sua figura sublime e respeitável. O seu peito tremia ofegante, os seus ombros deveriam, claro, estar pisados, doloridos. Será que valer a pena haver distribuído entre os homens tantas graças dos céus? O malfeitor que estava ao lado de Jesus, agora ao ver de Tomé, era o que estava recebendo as compensações. Tomé se sentia afogado, desejou encontrar algum dos seus companheiros para trocar algumas impressões, mas não viu um só dos discípulos na multidão. Procurou observar se aqueles beneficiados do Cristo assistiam ao seu martírio humilhante na hora final, lembrando que ainda na véspera se mostravam esses beneficiados tão reconhecidos e felizes pela santa presença de Jesus. Não encontrou nenhum deles. Os leprosos que haviam reencontrado a preciosa saúde, os cegos que conseguiram rever os quadros da vida, os aleijados que haviam cantado hosanas à cura dos seus corpos defeituosos, agora estavam todos ausentes. Fugiam ao testemunho. Valer a pena praticar o bem? Ter fé? O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, se deixava absorver por todas essas estranhas interrogações. Reparou que ao redor da cruz podia-se escutar as gargalhadas irônicas. O mestre, contudo, guardava o seu semblante intocável, com aquela serenidade inexplicável. De vez em quando o seu olhar se estendia sobre a multidão, como querendo descobrir algum rosto amigo. Sobre as vozes de toda a multidão alucinada, Tomé parecia escutar ainda os inesquecíveis ruídos dos cravos do suplício. Enquanto as lanças ainda se cruzavam nos ares, ele fixou os dois malfeitores que a justiça do mundo havia condenado também à pena de morte. Tomé aproximou-se da cruz nesse momento e notou que o mestre colocava os olhos amorosos em um deles, como nos tempos mais tranquilos. Viu que um suor empastado de sangue corria pelo seu venerável rosto, misturava-se com o vermelho das chagas ainda vivas, dolorosas com certeza. Com aquele olhar inesquecível, Jesus lhe mostrou as chagas abertas como sinal do seu sacrifício. Uma penosa emoção indescritível dominou a alma do discípulo naquele momento. Com os olhos cheios de pranto, recordou os dias gloriosos do passado. As cenas mais singelas do seu apostolado ressurgiam na sua imaginação. Subitamente ele lembrou daquela tarde quando discutiam, quando comentavam os problemas da fé. E pareceu escutar a voz de Jesus na sua alma, falando a respeito da perfeita lealdade a Deus e a sua vontade. Pensando sobre a fé, reflexões instantâneas empolgaram o seu coração.
quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Quem teria confiado, quem teria tido mais fé em Deus do que o próprio Jesus? Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Absorvido por esses pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos enternecidos sobre um dos ladrões, que também o fixava afetuosamente. Nesse instante ele percebeu que a voz débil do encarcerado se elevava para o mestre, em um tom de profunda sinceridade. Dizia aquele mutilado: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tomé reparou que Jesus lhe endereçava o olhar. Ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos da sua palavra suave e esclarecedora. Vês, Tomé? Quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Inquieto, o discípulo meditou sobre a lição recebida e horas a fio contemplou aquele espetáculo doloroso até o momento em que o mestre foi retirado da derradeira agonia. Começava então a compreender a essência profunda dos ensinamentos imortais. Como se o seu espírito tivesse sido transportado lá para o alto, para o cume do monte, pareceu observar de lá de cima toda a marcha humana, pesada. Viu os homens de lei, com os livros divinos, doutos, orgulhosos, passavam eretos, exibindo os mais complicados raciocínios. Homens de convicções sólidas integravam o quadro, mostrando uns aos outros uma fisionomia de satisfação. Mulheres vaidosas ou fanáticas lá iam da mesma forma, revelando seus títulos diletos. Em seguida, vinham os diretamente beneficiados pelo Mestre Divino. Era a legião dos que se haviam levantado da miséria física, das ruínas morais. Eram os leprosos de Jerusalém, os cegos de Cafarnaum, os doentes de Sídon, os seguidores aparentemente mais sinceros, ao lado dos próprios discípulos, que desfilavam envergonhados e se dispersavam indecisos na hora extrema. Tomado de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar a voz, primeiros passos delicados, quase imperceptíveis, sem poder explicar aquilo que estava acontecendo naquele instante. Julgou ver ao seu lado a inesquecível figura do Mestre Jesus, que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte atormentada, repetindo ao coração as palavras que lhe havia endereçado na cruz. Vês, Tomé? Quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Essa passagem é do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Um livro com histórias narrativas imperdíveis, vale a pena conferir. E nós chamamos a atenção para o momento em que Jesus nos fala de forma tão ampla sobre a fé. E nos diz que a fé pertence sobretudo aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo,
Não tem significado os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. Esta é a fé. Aquela que acredita, que se entrega, que trabalha. Não basta somente a fé se nós ainda aceitamos a fé como simplesmente acreditar. Simplesmente crer não nos trará os bens, os benefícios que o bem pode nos trazer. É preciso crença, entrega, trabalho. E esta fé basta para que encontremos o caminho que nos levará à iluminação. Será que nós já paramos para refletir sobre aquela frase que pronunciamos no momento em que oramos usando as palavras do Pai Nosso? Quando dizemos, seja feita a tua vontade. Acreditamos nessa afirmação? Acreditamos que podemos buscar essa meta? Deixar que seja feita a vontade do Pai? Será que temos fé em Deus? Fé suficiente ao ponto de anularmos a nossa própria vontade? Ou será que quando as nossas vontades não são satisfeitas, nós nos desesperamos, pensamos conosco mesmo ou bradamos em voz alta, será mesmo que eu não posso nem ter satisfeitas as minhas vontades? Quando de repente a enfermidade limita a nossa área de atuação, quando não podemos nos alimentar da forma que queríamos, quando não podemos realizar as atividades que gostaríamos de realizar, será que nos desesperamos e pensamos, meu Deus, não posso nem fazer o que tenho vontade? Ou será que eu sou capaz já de entender e ter fé neste Pai de amor e bondade e entregar a minha vida a Ele para que seja feita a vontade dEle? Será que este meu coração já é capaz de compreender que a doença muitas vezes é a vontade do Pai sendo feita? Uma vontade de amor materializada de forma a restringir a nossa ação equivocada. Uma ação divina destinada a limitar os nossos excessos, para que nós saibamos utilizar as ferramentas que a vida nos coloca a todo momento. Nem sempre conseguimos ampliar a nossa fé no Pai. Às vezes duvidamos até mesmo que Ele exista. Um pai sabe que uma casa, uma família não conseguirá prover as suas necessidades materiais de organização se ele não estiver à frente, buscando sustento, buscando a administração, ele ou alguma pessoa que se encarregue dessa necessidade. Como nós, nestes instantes de dúvida, somos capazes de acreditar que todo o universo, essa organização maravilhosa e perfeita, poderia se conduzir sem a mão amorosa do Criador? Não é possível. E toda esta grandiosidade da natureza e da sua obra nos mostra o quão grande é o seu amor e o quanto nós podemos ter fé neste Criador de amor e bondade. O quanto nós podemos entregar a nossa vida a Ele para que seja feita a vontade dEle e não a nossa. Que nós saibamos cada vez mais compreender a vontade do Pai em nossa vida. Entender os seus desígnios. Pois se soubermos deixar
a vontade dele ser cumprida, nós alcançaremos sim a felicidade para a qual estamos destinados. Que em nossas preces saibamos acolher a luz do Criador, que pode nos beneficiar muito mais intimamente se tivermos fé, esta fé que acredita, que entrega e, acima de tudo, que trabalha. Obrigado pela atenção, pessoal.